É um grande prazer estar neste evento aqui, que é o GeoLivre, um evento que busca divulgar, propagar o uso de geotecnologias livres. E agora, nesta minha palestra, eu vou falar sobre o plugin LF-Tools. É um plugin que eu desenvolvi e que vem potencializando os trabalhos de topografia, de agrimensura, utilizando o software livre QGIS. Tá? Então, esse plugin ele vem revolucionando com certeza o uso do GIS, né, do Sistema de Informações Geográficas, para as engenharias. Eu sou o Leandro França, engenheiro cartógrafo. Eu sou formado no Instituto Militar de Engenharia, como engenheiro cartógrafo. Durante a minha graduação tive a oportunidade de estudar geociências nos Estados Unidos, na Texas Tech University, e também sou mestre em Ciências Geodésicas e Tecnologia da Geoinformação pela Universidade Federal de Pernambuco. Hoje eu estou realizando doutorado, sou doutorando em Engenharia Civil na área de Tecnologia Ambiental e também tenho meus cursos nas redes sociais, e nós temos também os cursos online, e um desses cursos aí é bastante conhecido, com mais de 7.000 alunos na plataforma Udemy, que é o curso QGIS Teoria e Prática. Além disso, sou autor do livro Plantas e Memoriais Descritivos no QGIS, a metodologia completa para gerar essas documentações, e também autor do plugin LF-Tools, o plugin que nós vamos falar um pouco aqui, desvendar um pouquinho algumas das características dele, tá? E o plugin GeoIncra, que é um plugin mais recente, que é voltado para o georreferenciamento de imóveis rurais. Também sou cofundador dessa comunidade, que é a comunidade GeoOne, tá? Comunidade que vem hospedando todo o nosso material, nosso blog, os cursos, o nosso canal no YouTube. E hoje também sou atualmente professor do Instituto Federal da Paraíba, professor de geoprocessamento, topografia. E aqui nessa aula a gente vai falar aqui sobre o LF-Tools, abordando aqui algumas características, impactos que o LF-Tools tem trazido aí para os profissionais de topografia no Brasil e ao redor do mundo também. Os diferenciais aí do LF-Tools, o QGIS antes e depois do LF-Tools. A gente vai falar também como utilizar o LF-Tools. Em seguida a gente vai abordar aqui as automatizações, vou mostrar para vocês algumas possibilidades também de se trabalhar com banco de dados, o modelo que a gente adotou para o LF-Tools funcionar na geração das documentações, que é o modelo TopoGel, e também a automatização de plantas e memoriais descritivos. Tá? E por fim, vou apresentar para vocês a comunidade GeoOne. Nós vamos falar aqui das características e o impacto do LF-Tools. Primeiro, a primeira versão do LF-Tools ela foi lançada em 2021, tá? Então já fazem um pouco mais de 2 anos que a gente tem trabalhado dentro dessa proposta, desse plugin. Ele reúne soluções para vetor, raster, GNSS, cartografia, banco de dados PostGIS, drones, análises espaciais, topografia, cadastro, geração de documentos voltados principalmente para a regularização fundiária. Tá? Então, se a gente observar aqui é só um pouquinho das ferramentas, tem mais aqui para baixo, mas aqui é só para ilustrar a quantidade de ferramentas que nós temos. Hoje, atualmente, 88 ferramentas e 25 funções também que a gente usa para montar expressões de automatização. Tá? E muitos apelidam aí o QGIS de canivete suíço. Então, é um canivete suíço porque são soluções voltadas para topografia, cartografia, mais diversas outras áreas. E atualmente, se você pesquisar aí, tem mais de 70.000 downloads em todo o mundo, pessoal utilizando aí o plugin LF-Tools. E os diferenciais deste plugin, como a gente pode ver aqui, é o nosso público, um público que antes buscava as soluções e softwares de CAD, e aí a gente trouxe esse público para trabalhar com o sistema de informações geográficas, principalmente o QGIS, tá? De forma a apoiar alunos, professores e profissionais de topografia que muitas vezes tinham essa dificuldade de ter um software livre, gratuito, que ele pudesse colocar a mão na massa, desenvolver também, pegar o código do LF-Tools, entender como funciona, aplicar o que ele entendia ali da parte teórica e trazer para a prática. E também nós temos diversas outras aplicações também voltadas para o mapeamento com drone, que é uma tendência hoje no mercado. Então a gente tem diversas ferramentas para facilitar, por exemplo, carregar as fotografias no QGIS, fazer uma análise dessas fotos na posição, de forma georreferenciada, filtrar com pontos de controle. Então, vários recursos aí muito interessantes que o Sistema de Informação Geográfica, que o QGIS permite fazer com o auxílio aí do LF-Tools. Também ferramentas de sensoriamento remoto para fazer classificação de imagem, calcular uma limerização, um índice. Então temos ferramentas aí que também têm sido utilizadas por agrônomos, diversas engenharias têm utilizado também o LF-Tools para o sensoriamento remoto e geoestatísticas. A gente tem algumas ferramentas básicas de geoestatísticas que antes só tinham
em softwares pagos, como o ArcGIS, e a gente pegou as ideias e trouxe também para o QGIS através do LF-Tools nas ferramentas de estatística espacial, e são diversas outras ferramentas. Olha, observa aqui que a gente tem um exemplo aqui da ferramenta de transformação para o sistema geodésico local, tá? E a gente busca deixar a ferramenta bastante didática e ilustrada, de tal forma que os parâmetros sejam facilmente identificados, inclusive com alguns exemplos já pré-preenchidos, tá bom? Bom, então como usar o plugin LF-Tools, né? Isso aqui é lá no repositório oficial do QGIS, tá? Tá disponível lá, só colocar LF-Tools, se for lá na aba tudo, né? Vai poder instalar o plugin, e esse plugin, ele tem, digamos assim, duas linhas aí de aplicação, né? Seja as ferramentas, que vai estar lá na caixa de ferramentas, 88 ferramentas atualmente, e as funções que vão aparecer na hora que você for montar uma expressão, seja na calculadora de campo, na solução, na seleção por expressão, ou seja, onde existe a possibilidade de aplicar a expressão, o LF-Tools vai estar lá aqui no conjunto aqui de funções para diversas aplicações, que eu vou comentar algumas delas mais para frente. E onde está o LF-Tools? O LF-Tools, como qualquer outro plugin do QGIS, vai estar no GitHub, tá? Esse aqui é o link para a wiki, onde temos ali a documentação, que basicamente é toda a informação que já está nas próprias ferramentas, como a gente colocou bem ilustrado, a descrição de cada uma das ferramentas, está tudo aqui concentrado em português e inglês também, aqui o plugin LF-Tools. E se você, né, quiser aprender como funciona muitas dessas ferramentas, então a gente tem uma playlist aqui no YouTube, só buscar lá no canal do YouTube, né, a terceira linha aqui de conteúdo é a nossa playlist do plugin LF-Tools, e vocês vão ter aí centenas de vídeos que vão ajudar a entender o funcionamento dessas ferramentas. E a automatização no QGIS, né? Como é que funciona? Então, a gente tem a necessidade de se trabalhar com plantas topográficas e memoriais descritivos, né? São documentos essenciais para qualquer regularização de imóveis, né? Então, é necessário que essas plantas elas estejam perfeitamente georreferenciadas. Então, a gente observa que muitos profissionais ainda trabalhavam com a planta topográfica basicamente sendo um croquis, um desenho, sem nenhum tipo de referência espacial. Então, era impossível, por exemplo, colocar aquele desenho no local se não houvesse, né, uma forma de produzir uma planta topográfica seguindo os padrões, as normas nacionais. Então, a gente buscou trazer esse padrão para o QGIS através do LF-Tools, né? Então, esses documentos eles contêm os limites das propriedades, os tipos de vértices, e de forma que você realmente documente essa propriedade e garanta a proteção, que aquele imóvel é seu. Tá? Atualmente, as principais instituições brasileiras, a situação atual, a gente sabe, né, a gente busca ter contato aí com prefeituras, com órgãos estaduais, eles têm muita dificuldade de ter uma solução centralizada para produzir essas peças técnicas, né? Então, a nossa proposta é justamente ter um modelo de dados e de software centralizado, aberto, né, com formatos abertos, para facilitar esse tipo de trabalho. Tá? Embora a gente saiba que muitos órgãos ainda não trabalhem, né, com solução aberta, a gente sabe também que durante esses 2 anos que a gente desenvolveu o LF-Tools, muitos já o adotaram, estão aplicando e já está fazendo diferença, inclusive na qualidade dos produtos, na possibilidade de personalizar. Então a gente trouxe também essa ideia de desenvolvimento, né, de pegar uma expressão, de adaptar, de fazer com que os nossos alunos eles perdessem o medo, né, deixassem de ser um apertador de botão e começassem a raciocinar com a solução aberta, com código aberto, com funções, né? É algo que está pronto? Não, isso aqui deve ser moldado, né? Uma planta topográfica como essa aqui é moldada e preparada pelo aluno e a gente dá as ferramentas para que ele possa chegar nessa qualidade final. E o método aí desenvolvido aqui, né, pela Joan, como eu falei, já vem sendo aplicado aqui no Brasil e também adaptado para ser utilizado em outros países. Então a gente sabe, a gente tem um retorno aqui de alunos fora do Brasil que também estão utilizando o LF-Tools, inclusive para gerar essas documentações. Então, qual é a solução proposta? Resumidamente, a gente está utilizando o software gratuito QGIS, né, Sistema de Informação Geográfica. A gente estrutura todos os dados do levantamento topográfico em um banco de dados, uma estrutura de arquivo GeoPackage, que é o formato aberto, e com o GeoPackage
vem a facilidade de ser um arquivo, então a gente pode trabalhar com ele, por exemplo, num pendrive, né? A gente consegue levar no pendrive, trabalhar com ele na nuvem, então portabilidade. A gente tem a possibilidade de agregar novas informações, né? Informações temáticas, então a gente pode acrescentar campos, atributos, adaptar de tal forma que fique com as características necessárias para o seu projeto. E outra coisa, a gente tem a conversão, interoperabilidade, tá? Então o GeoPackage ele pode ser, por exemplo, levado para um banco de dados PostGIS com muita facilidade, tá? Então, esse modelo de banco de dados é chamado de TopoGel, então a gente vai ver que é necessário ter uma padronização para se trabalhar com topografia ou qualquer outro projeto, tem que ser pensado em um modelo conceitual, esse modelo passa a ser implementado, né, na estrutura física, de tal forma que você consiga trabalhar com aquele padrão, né? Padrões diferentes dificultam a implementação, dificultam a execução do projeto. Então, padronização é tudo e é isso que a gente traz, né, dentro da nossa metodologia, utilizando o plugin LFTools para poder automatizar planta, memória descritivo, monografia de marco, carta de anuência, né? Todas as outras documentações vêm justamente desta padronização, tá? Então, resumidamente aqui, a forma de diagrama que a gente tem é o nosso modelo de dados geoespaciais, né, a modelagem aqui com o TopoGel. Com essa modelagem a gente pode gerar aqui a planta topográfica e aqui a documentação, tá? A planta topográfica ela puxa as informações do nosso banco de dados através dessas expressões Python, tá? Do próprio plugin LFTools. Já as documentações, nós temos os scripts que estão na caixa de ferramentas do QGIS que geram automaticamente essa documentação. Aqui é o nosso modelo de banco de dados, no modelo TopoGel. Nós temos aqui algumas categorias e aqui as classes de feições, né? Essas classes, né, toda a estrutura do TopoGel foi desenvolvida em inglês, de tal forma que o plugin ele pudesse ser utilizado também fora do Brasil e adaptado, né? Então, embora a estrutura esteja em inglês, mas a gente consegue aplicar um apelido para cada um dos campos e trabalhar com ele, interpretar totalmente em português. E qualquer outro profissional, né, professor que esteja utilizando o TopoGel fora do Brasil também pode fazer algo similar e trabalhar dentro do idioma dele, tá? Então, a base TopoGel vem em inglês. E a gente tem aqui a nossa categoria de definição de limites, que é a categoria mais importante. Então, para a gente gerar planta e memorial, fazer toda a estrutura da documentação, principalmente, é necessário, né, ter a padronização dessas três classes, essas três camadas. Uma do tipo ponto, uma do tipo linha e uma do tipo área, tá? Porque as informações dos vértices são trazidas aqui da camada ponto. Por exemplo, o tipo de ponto, a sequência, o nome do vértice. O elemento confrontante aqui vem o quê? O nome do confrontante, vem a descrição do ponto inicial, vem diversas informações que são armazenadas na linha que é o confrontante. E por último aqui, a nossa camada do tipo área, onde vem as informações do próprio imóvel, quem é o proprietário, matrícula, registro, a data do levantamento, responsável técnico. Então, tudo isso aqui fica armazenado em uma feição do tipo área. Então, a gente tem aqui um diagrama simplificado de classes, onde a gente estruturou, né, principalmente essas três camadas aqui, que basicamente é uma agregação, tá? Nessas linhas, por exemplo, aqui dos confrontantes, tem que ter a agregação desses pontos, tem que corresponder aos pontos limite, e a área ela é gerada, né, a partir dessas linhas aqui, né, dos confrontantes. Então, existe uma topologia, existe aqui uma lógica, né, entre elas, tá bom? E aqui são outras classes que também são utilizadas para dar o contexto ou para servir de referência também, né, de construção das feições para a planta topográfica. Bom, então aqui a gente tem realmente algo bem simplificado, mas a ideia principal está aqui nesse diagrama, nessa parte aqui que está em vermelho, tá? Ponto limite, elemento confrontante e área do imóvel, que são as três camadas que vão permitir você gerar o memória descritiva, a planta, basicamente com pouquíssimos cliques, tá? Vocês vão ter essa solução desde que trabalhe de forma estruturada, tá? Nós temos esse e-book, tá? Na nossa página da GeoOne, geoone.com.br. For lá em e-books, vai ter esse livro que vai ter todo o passo a passo para a construção desse modelo. Para quem ainda não trabalhou com GeoPackage, está iniciando no QGIS, eu sugiro, né,
conhecer, trabalhar com esse e-book, fazer a prática e também vai poder baixar um modelo TopoGel já prontinho, né, para você comparar o que você desenvolveu com o que tem pronto. Também vai ter estilos, né, já tudo prontinho para você aplicar e gerar a sua primeira planta topográfica e memorial descritivo ali com 3 cliques. Tá? Então fica aí a sugestão para conhecer o nosso e-book. E aqui eu vou mostrar alguns resultados de automatização de planta topográfica no QGIS. Tá? A gente aplica as funções Python para poder automatizar os itens da planta topográfica e são diversos itens que você pode inserir, claro. Tá? Existe norma para isso? Claro que existem normas e a gente deixa aberto, né, todas as possibilidades, a gente está dando todas as ferramentas para automatizar também, fornecemos diversos modelos, inclusive seguindo o padrão da BNT. Tá? E o que é que vocês podem inserir na planta topográfica? Um memorial sintético, que é basicamente a tabela de coordenadas com azimuths e distâncias. Nós temos aqui a convergência meridiana também, a área no sistema geodésico local, algo que não existia no QGIS, eu acredito que até hoje ainda não existe, somente o plugin LFTools, que calcula a área no sistema geodésico local, a declinação magnética também, puxada automaticamente a partir das coordenadas, por exemplo, do centro da carta, a gente vai ter a declinação magnética, fator de escala, áreas de sobreposição, que vai poder gerar uma tabelinha, tá? Muito interessante para projetos de regulação fundiária e diversas outras funções, né? Como eu falei, são 25 funções aí que podem ser aplicadas, trabalhadas na sua planta. E aqui um exemplo do memorial sintético usando o modelo TopoGel. Então, é aquela função que eu mostrei anteriormente, vocês observarem aqui, que é o DD-Table, tá? Ele puxa da tabela, aqui a gente está dando os parâmetros necessários para construir aqui uma tabelinha como essa, com as coordenadas, toda a descrição. Tá? Então, é um recurso aqui bastante interessante. E a gente também tem documentos cadastrais que são gerados aí pelo plugin LFTools, tá? O famoso memorial descritivo, mas também ele gera planilha de cálculo de área, onde vai ter as coordenadas geodésicas, coordenadas projetadas no sistema UTM, a área em metros quadrados, em hectares, perímetro, etc. Então a gente tem todas as informações ali da área do imóvel. Nós temos também a monografia do marco geodésico, que padroniza, não só o marco geodésico, né? Muitos colegas nossos têm utilizado também essa ferramenta para documentar os pontos de controle do levantamento com drone também, né? Ele vai gerar basicamente ali um HTML, tá? Um HTML que você vai transformar facilmente, dando Ctrl+P. No próprio QGIS, dá o Ctrl+P, você vai imprimir o próprio PDF, ou, se você preferir, vai copiar aquele resultado e levar para um editor de texto, seja ele o LibreOffice, né, o Writer, ou o Microsoft Word. E, claro, né, toda essa documentação, para que ela funcione perfeitamente, tem que se adotar a estrutura do banco de dados TopoGel. Tá? E aqui as ferramentas para automatização. Tá? Essa aqui é a versão em inglês, mas em português vai ter os mesmos parâmetros. Tá? Basicamente é selecionar a camada correspondente do modelo e gerar a documentação. Tá? E aqui a gente tem a planta topográfica elaborada aí no QGIS, certo? Todos esses itens aqui, eles são inseridos automaticamente a partir das expressões. Por exemplo, cálculo de área, se a gente quiser área no sistema geodésico local, ele já vai puxar a área no SGL. Essa tabelinha aqui também, ela é puxada automaticamente, né, usando aquela expressão do DD-Table, né? O DD-Table ele vai gerar essa tabela do memorial sintético e diversas outras informações aqui também, né? Convergência meridiana, tudo isso aqui calculado automaticamente. Então, mínimo trabalho, com certeza você vai fazer uma planta dessa aqui, depois que estruturar todo o levantamento de campo, em pouquíssimos minutos, tá? Menos de 1 hora, com certeza você faz um trabalho como esse, já com a padronização que a gente ensina no modelo TopoGel. Bom, essa aqui já é uma planta mais caprichada, né, digamos assim, por causa do ortomosaico de drone. Então, o ortomosaico aqui foi o levantamento com pontos de controle e a gente chegou nesse resultado, inclusive inserindo um detalhe, tá? Isso aqui é fantástico, né? O QGIS permite fazer essa ampliação e você destacar a área que você quer evidenciar aqui dentro do contexto da planta topográfica, inclusive inserir a planilha aqui de coordenadas, a memória sintética, para cada um dos imóveis que você desejar. Tá? Então, mais um recurso aqui muito interessante que hoje, né, no QGIS a gente tem bastante facilidade de produzir. Aqui o exemplo de alguns documentos, né, o memorial sintético, a planilha de cálculo de área, a monografia do marco. E para a gente fechar aqui, falando aqui sobre o LFTools, né? Não só o LFTools, mas o LFTools basicamente é Python, né? Então o QGIS com Python
é altamente viável para a elaboração de documentos técnicos, do levantamento topográfico, né? Então a gente quebrou um estigma que um tempo atrás praticamente todos os órgãos públicos usavam software de CAD para produzir esse tipo de documento, e hoje a gente está produzindo com melhor qualidade, inclusive, né? De forma mais rápida, utilizando o QGIS e a programação, né? O conhecimento que a gente tem é justamente para poder facilitar a nossa vida. Então, o Python, né? Através do LFTools, a gente conseguiu trazer esse resultado, né? A automatização é ganho de produtividade. E outra coisa, né? Como órgão público, né? Muitos aqui são representantes aqui de órgãos públicos, a gente vai estar alinhado com as políticas de utilização de softwares livres, né? O governo brasileiro já defende isso, né? Impõe, em muitos casos, a utilização de software livre, né? Então, a gente está garantindo a independência e a economia de recursos públicos também com isso. É uma preocupação que a gente deve ter, né? Então, muitas vezes o pessoal não quer se atualizar e quer utilizar um software de CAD, e aí vai ter um custo de licença, e às vezes é para fazer uma planta memorial descritiva, que a solução já está aqui aberta para vocês, tá? E essa metodologia que a gente tem trabalhado com a GeoOne, a comunidade, porque tem a participação de muitos profissionais e professores, né? Então a gente tem adaptado e tem ajustado, tem trazido novas atualizações do plugin LFTools. Essas soluções elas podem ser adaptadas para trabalhos específicos. Hoje a gente tem agrônomos, engenheiros florestais, que têm adaptado o modelo Topogel e outros modelos que nós desenvolvemos para a aplicação específica do trabalho dele. Então, nada impede, basta entender como tudo funciona, como se constrói um GeoPackage, como se utiliza as funções do LFTools e fazer a planta no padrão do trabalho dele, né? Gerar um memorial descritivo no padrão também necessário para o trabalho dele, ou seja, tudo é personalizável. E, para fechar aqui, eu deixo meus agradecimentos à organização aqui do GeoLivre por abrir essa oportunidade, tá? A comunidade QGIS aqui no Brasil e internacional, o próprio QGIS, né? Todos aqueles que desenvolvem para que a gente tenha essa plataforma, né? Esse software aí, que tem feito realmente diferença na vida de muitos profissionais. Nossos amigos aí, os professores também, né? do IME, da UFPE, do IFPB também, né, são amigos professores. Então, um grande abraço para todos vocês. Aos amigos do Exército Brasileiro, eu sei que muitos estão aqui acompanhando o evento, então um grande abraço para todos, né? Muitos aqui ainda mantêm contato, teve um tempo que eu fui militar do Exército, e muitos aí eu tenho um carinho muito grande aí por eles, tá? E os geonistas do Brasil e no mundo todo, né? Todos os geonistas que têm dado suporte, fazendo com que a nossa plataforma, a nossa comunidade só cresça. Então a gente tem a contribuição de muitos aí que têm atuado e têm nos seguido aí na plataforma aí da GeoOne, tá? Então fiquem à vontade, convite aí para vocês seguirem a GeoOne, acessar a nossa área de membros, assistir nossos cursos, seguir nas redes sociais. A gente está presente aí no YouTube, no Instagram, Facebook, tá? Então diversas redes sociais, vocês podem seguir, compartilhar, isso aí já está ajudando bastante, tá bom? E se quiser incentivar, colaborar, né? Adquirir os nossos cursos, o nosso e-book, tá? Vocês vão estar ajudando demais para que a gente possa estar oferecendo aí um conteúdo de qualidade, nosso artigo do blog, nos nossos vídeos do YouTube, nos nossos cursos. Então, tudo isso aí vem da colaboração de vocês, tá bom? Então, é isso aí. Eu agradeço demais a todos e fico aberto aí para dúvidas, né? Meus canais aí de contato, lá no site da GeoOne também, vocês podem entrar em contato com a gente, tá? contato@geoone.com.br, e a gente vai estar, né, sempre à disposição de vocês, porque o intuito aqui é sempre estar compartilhando, divulgando aí o conhecimento, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.